Então, eu vou gravar, vou Tá bom. começar. Bom, Letícia, muito bom ter você aqui. A gente bateu um papo, né? Rapidamente, acho que foi semana passada. É, você mandou uma mensagem lá pelo Instagram, viu meu novo posicionamento, a gente bateu um papo rapidinho. E acho que essa conversa hoje a gente vai deixar fluir um pouquinho, contar um pouco da nossa trajetória, porque acho que tem coisas muito similares em comum que acho que pode ser muito valioso para as pessoas que quiserem ouvir esse nosso papo. Então, por isso que a gente decidiu gravar. A gente se conhece, já deve ter se esbarrado em alguns eventos sobre futuros, né, nos próprios, na comunidade da Singularity, enfim, palestras, eventos. É, e acho que tem uma coisa que conecta a gente, né, muito forte, e acho que seria legal a gente compartilhar. Me conta um pouquinho, assim, o que que te chamou a atenção quando você me mandou aquela mensagem no Instagram, um pouco da sua trajetória, e só para a gente começar o papo. Te conto. Bom, eu acho que tem tudo a ver o seu posicionamento. Quando eu vi, eu falei, nossa, tem mais gente do meio tecnológico, do meio corporativo, do meio da performance, né? Do meio de todo esse discurso para uma construção de futuro de alguma forma, só que começa a desviar dos temas comuns, porque começa a perceber que requer outra profundidade, não é só por um gosto pessoal por outro tema, mas é porque percebe que os temas abordados hoje em dia, os temas trazidos, não são suficientes para a gente é, trazer uma transformação. E olhando assim, da minha parte, né, eu, ano passado, também comecei um reposicionamento, eu criei uma outra Hum, marca que se chama Letus Lab e eu comecei a trazer um pouco mais de abordar uma criação de futuro de dentro para fora, porque no meu hum, histórico eu falo de futurismo, eu falo de tendências, as empresas me buscam para trazer o que vai acontecer no futuro desde uma perspectiva muito externa, né? uhum, Contexto social, contexto ambiental, econômico, etc. E eu uhum, via, Tônia, que eu trazia esses conteúdos para diferentes ambientes e que as respostas também eram completamente diferentes. Então, às vezes, eu podia levar uma visão de futuro para um mesmo segmento, uma empresa muito parecida uma com a outra, mas a resposta ou era, às vezes, muito pessimista, muito devastadora, assim, muito descrente, e num outro ambiente, às vezes muito similar de contexto, era muito positiva, era muito esperançosa, era muito criativa. E eu falei, ué, mas eu uhum, tô levando o mesmo dado, mas tá tendo uma resposta diferente, então tem outro dado que eu não tô olhando. E eu comecei a olhar para outros dados uhum, internos. Claro que ao mesmo tempo que isso acontecia no trabalho, né, na parte profissional, no meu lado pessoal, várias revoluções aconteciam uhum, e aí a gente pode conversar sobre as nossas evoluções também, mas várias evoluções aconteciam. E meu foco principal, e acho que interesse natural meu, sempre foi estudar o ser humano, sempre foi uhum, estudar como a gente chegou até aqui, o que trouxe a gente até aqui como uhum, humanidade, mas também como cada indivíduo, né? O que você acredita que te faz ser quem você é hoje e que por acaso te limita ou te possibilita criar um futuro, uhum, né, amplo ou não tão amplo, enfim. Então é um interesse pessoal que ele só foi sendo trazido para a parte profissional, acho que por uma integração minha comigo mesma, de parar de me uhum, fragmentar, né, me fragmentar em ser uma persona aqui, outra persona lá, então quando você junta as duas uhum, partes, é claro que o meu interesse, o que me driva, né, de gostar, de buscar em mim mesma, experimentar em mim mesma para poder passar para fora é o que acaba surgindo, né, e é o que faz muito sentido, eu acho, hoje em dia. Então, acho que isso seria um resumo. O seu posicionamento, ele para mim, foi mais uma pessoa fazendo uma ponte muito uhum, consciente, que eu falei, nossa, que claridade do que ela está trazendo de conteúdo e como isso ressoa uhum. com o que eu acredito ser necessário trazer cada vez mais, principalmente para os meios em que estamos inseridas.
Legal, Letícia. Obrigada por compartilhar. Eu fico assim super feliz de você falar da minha clareza. Eu preciso dividir que o processo, né, interno que eu vivi tinha zero clareza. Então, assim, né, a clareza vem agora e mesmo assim, né, com várias questões, mas é um processo, né? E esse processo de transformação ele é muito confuso, né? Então, posso até dividir um pouquinho, mas antes disso, é interessante você falar essa história, né, do seu trabalho com organizações, né, e vendo esse ambiente externo, os futuros e as respostas tão diferentes, né, e aí, obviamente, eu sempre falei nos meus talks, nas minhas palestras, que o futuro começa por dentro. Né? E eu acho que muita gente, muitas lideranças acham que o futuro começa com um contexto, né? Que vai navegar e esse futuro tá aí, né? E que eu, eu tô aqui para viver esse futuro, né? É, E até tira um pouco, né, da sua responsabilidade enquanto liderança em construir esse futuro, né? Então, uhum, acho bem interessante isso, né? E nesse processo de transformação ser realmente uma coisa de dentro para fora, né? Então a gente fala de contextos externos, né? E tendências e coisas que acontecem, mas como é que também a gente, enquanto agente desse mundo, né? Coloca o nosso poder de transformação, né? E a nossa materialização do que a gente quer nesse mundo, né? aham. Eu faço um paralelo, Tônia, quando eu falo disso, que eu falo assim, por exemplo, a inteligência artificial espelha a nossa inteligência coletiva, certo? Uhum, Assim, o que mais tem para pôr dentro daquela base de dados, se não a nossa inteligência coletiva da humanidade até hoje, né? Tudo que a sim. gente descobriu como faz, tudo que a gente se tornou, tudo que a gente sabe, tá tudo lá. Então é esse grande conjunto de inteligência coletiva humana que a gente tem Uhum, uma expectativa para frente que se torne uma inteligência autônoma, uhum, que crie coisas novas a partir dele mesmo, né, a partir da AI mesmo. uhum, Mas eu falo que da mesma forma a gente transmite para dentro de tecnologias tão poderosas tudo aquilo que a gente também não quer reproduzir. Então a gente vai transmitir as desigualdades, a forma como a gente tem os nossos vieses, e o viés é um dos claro. grandes temas éticos da AI. Então, a gente vai transmitir o mesmo nível de complexidade que nos trouxe até aqui com os nossos erros, com aquilo que a Uhum, gente não quer reproduzir, e que isso envolve, a nível individual, o que a gente reproduz por não compreender as nossas memórias, por não compreender nossos traumas, que vai deixando a gente bem fragmentado e com uma visão não coletiva, uma visão uhum, muito egóica, né? é, Tudo isso vai sendo transmitido para esse ambiente. A expectativa é que esse ambiente seja autônomo. Se ele for autônomo, vai tomar decisões por ele mesmo. O que que a gente vai ter imputado lá para nutrir essas decisões? Eu falo que o tema de consciência, ele às vezes parece um tema poliana, um tema intangível. Ele não é. Ele impacta diretamente também a parte externa do que a gente queria, também o que a gente vai manifestar em produto, em solução, em tecnologia, que a gente, por enquanto, está dando as diretrizes. sim. É, Então, é tão mais complexo do que é. só olhar para si mesmo. É, é verdade. E quando a gente fala de inteligência, eu tô fazendo várias anotações aqui, tá? Então, quando eu fico assim, é porque eu tô anotando, tá, gente? Porque eu aprendo muito com essas trocas. É, e uma coisa que me veio na cabeça quando você falou da inteligência coletiva, né? E assim, tudo que a inteligência artificial é capaz de fazer, que é incrível, maravilhoso, eu fico encantada, e obviamente tenho várias questões que a gente pode até gravar outro papo. Mas a gente tem que entender também que nem toda a nossa inteligência coletiva, enquanto humanidade, está sendo acessada, né? Então, você falou de desigualdade, de fato, que informações são essas que estão sendo acessadas? Quem imputa essas informações? E me vem, obviamente, a questão da inteligência dos povos ancestrais, né? E tudo que a gente sabe e não está necessariamente documentado da forma que a inteligência, né, artificial entende, Uhum. ou que a gente não entrega, né? Ou porque esses povos.
não tem acesso, eles ainda não chegaram, né? Ou a gente não tem interesse em buscar, né, essa inteligência, Aham. essa sabedoria, e que muitas das vezes foram passadas de geração para geração, então não tem um registro, não tem necessariamente, né, um livro, um Aham. dado, uma base de dados, né? Então, assim. Que inteligência é essa, né? E o que que faz da gente ser mais inteligente ou essa informação, né? A gente é um filtro, né? É mais um viés, né? Então, assim, É mais um é viés, bem, tem razão. e é bem interessante porque aí eu vou usar isso como ponte para contar um pouco da minha trajetória, né? Alguns de vocês sabem que eu tive uma experiência de quase morte mais ou menos 3 anos atrás, no final de 2022. Foi consequência de um segundo aborto espontâneo. E eu, enfim, eu estava na Grécia, de férias, estava tudo bem, e aí sofri o aborto, e já era o meu segundo aborto, então, além da perda, né, desse segundo bebê, eu passei por várias complicações, para ir para o hospital, e aí curetagem sem anestesia, e transfusão de sangue, e avião da Força Aérea Grega me buscando para ir para outra ilha. Assim, foi bem traumático, eu diria. E essa experiência de quase morte foi muito impactante, assim, na minha vida, né? E eu acho que o que me salvou, né, desse processo, que depois que eu sobrevivi, e ainda bem que eu sobrevivi, eu fiquei um pouco perturbada, né? Assim, um questionamento muito grande, quem eu quero, que eu quero ser, quem eu sou, onde eu quero estar, né? Assim, um olhar muito profundo para assim, o que que eu vou fazer com a minha única e preciosa vida, né? Que vem de um poema da Mary Oliver. E aí, se essa é a minha única e preciosa vida, será que eu estou vivendo a vida que eu quero, né? Uhum. Intencionalmente? E aí eu acho que essa palavra é bem importante, né? Viver com intencionalidade. E eu fui buscar um pouco fazia já 20 anos de terapia e super importante, me ajudava, mas fui buscar uma alternativa, porque eu chorava todo dia, não tinha sido diagnosticada com depressão, nada ainda, porque não tinha dado tempo, mas acho que bastante autoconhecimento me mostrou que eu precisava de ajuda, e aí eu tenho um primo que estuda o impacto cientista, e ele estuda o impacto dos psicodélicos no cérebro, e eu já estava, né, como eu trabalho com emoções, saúde mental, já tinha muitas pesquisas que eu lia falando sobre o uso de psicodélicos para estresse pós-traumático, depressão resistente e vários outros casos, mas basicamente isso. Então, eu nunca tinha experimentado nada recreativamente e fui buscar essa alternativa que, né, quando você começa a estudar um pouco mais, vem muito de povos ancestrais, né? Então, povos ancestrais faziam uso de medicinas, né, da floresta, medicinas psicodélicas, não só para curas e traumas, mas também para transcender, né? E aí eu acho bem interessante esse histórico da humanidade, né? Em ter essa necessidade, né? E essa cura individual, mas também num aspecto de se entender como parte de um todo e de algo maior, né? Então tem aqui essa relação do eu e o outro, que na verdade não é o outro, somos nós, né? E o mundo, né? E eu fiz esse tratamento e mudou a minha vida, me revolucionou totalmente. Então, assim, eu trago esse olhar agora, né, da transcendência, da espiritualidade, é, vindo de uma pessoa totalmente, né, científica, Uhum. acadêmica, pesquisadora, mas que é inegável uma experiência que eu vivi e que me transformou, né, numa pessoa mais inteira e uma conexão muito maior comigo mesma, né? Então, esse processo de luto, né, ou de quase luto, porque foi uma quase morte, ele é um processo de luto, na verdade, porque para você se tornar alguém, você tem que morrer quem você é. E no fundo, eu acho que é um paradoxo, porque você nunca morre quem você integra, né? Então você falou desses fragmentos do ser, a gente vai integrando, né? Mas é um
é uma espécie de morte, é uma espécie de luto, porque a gente só consegue liberar espaço e energia para nos tornarmos outro quando a gente aceita que aquele eu anterior precisa morrer, ou algumas partes desse eu anterior precisa Aham. morrer, né? E eu sei que nessa história tem uma questão de luto também, e eu acho bem interessante a gente trazer o luto e começar a normalizar o luto como parte do processo de transformação, porque eu acho que ele Uhum. é. É, eu acho bem linda essa história, porque eu nunca vivi uma experiência pessoal de estar tão perto do que a gente entende como uma finitude, que pode não Uhum, ser uma finitude, mas que de certa forma, trabalha, eu acho que uma dor nossa muito profunda de como a gente entende também a passagem do tempo. Quando uhum, você conta a sua experiência, e aí a gente fala, a gente não é tão fragmentado, porque realmente a gente é muito simultâneo, é como se a gente fosse se somando em tudo que a gente vive em todos os tempos, mas cada uhum, momento que está aqui presente vivendo um desses esses frames de tempo, você tem esses portais, é quase como o luto fosse um portal para uma um acesso a uma versão sua que já existia, mas que você acessa ela, não sei. uhum, Eu eu estudo muito o tempo, para mim é uma coisa muito curiosa como a gente interpreta a passagem do tempo e como a gente se ilude com o tempo. Muito, uhum, me dá uma impressão de que a gente, você nunca mata realmente o passado, você carrega ele em você, mas ao mesmo tempo, se você carregar demais e se identificar demais, você fica preso numa versão sua. E a mesma coisa uhum, acontece para o futuro, você pode almejar e vislumbrar, visualizar, mas se você também ficar preso demais e naquilo que você gostaria que fosse, você também não tá, você não tá, né? Você tem que estar. uhum, E é só uhum, o estar que existe. Então, eu acho um tema, um estudo profundo sempre que eu faço de interpretações do tempo, coisas bem científicas. E quando eu uhum, vivi, ano passado, na verdade, há mais de 2 anos atrás, quando meu pai descobriu um câncer, eu sinto que eu comecei a viver em outro time frame, em outra. Porque é um tic-tac, né? Tipo, em um tempo você fica tic-tac, tic-tac, então uma hora ele vai falecer porque era um câncer de fígado que também não tinha, não se entendia que tinha cura, tá? Na medicina tradicional é algo que vai acontecer em algum momento, aquilo vai parar, não vai dar certo, né? O corpo uhum, não vai dar conta. Então foram 2 anos vendo esse processo acontecer com uma estrutura familiar, uma pessoa que era muito próxima de mim. Tem gente que não é tão próximo do pai, tá? Mas no meu caso era. E era uhum, uma figura muito central de solidificação, de segurança na estrutura familiar, né? E ver aquele processo em espelho, eu ia matando versões de mim também. Eu ia percebendo que eu ia também entrando uhum, nesse questionamento de quais são os acordos que eu fiz, às vezes até com esse pai, que fazem com que eu queira me expor dessa forma para o mundo, trabalhar dessa forma, o que eu espelho disso. Eu ia transicionando ao mesmo tempo, eu ia vendo assim. Então, há poucos meses atrás, acho que 4 meses atrás, meu pai veio a óbito, ele faleceu, e para mim foi uma grande revolução máxima. Eu não esperava tamanha revolução em mim. Eu achava, não, mas eu uhum, estudo tanta espiritualidade, eu estudo tanta coisa, eu vou lidar bem com isso. Não, eu não lidei bem. Eu acessei lugares, acho que muito escuros do meu ser, de achar que nada faz sentido, mas nada, assim, não sobrou zero sentido. E claro, ir saindo daquele lugar, repriorizando várias coisas, porque é como se véus fossem caindo de várias ilusões minhas, várias, uhum, assim, de coisas que eu reproduzo de acordos familiares invisíveis, de coisas que eu reproduzo de relacionamento pai-mãe invisível, de coisas que o meu pai, da forma como ele vivia, acabava. Quando a gente estuda as patologias, né, a gente pode ter a visão científica tradicional, medicina normal, mas eu estudei todas as outras para ver o que que a medicina chinesa fala sobre isso, o que que a medicina oriental e tal. E o fígado, ele tem uma questão de não expressão dos sentimentos e ele tem uma questão de guardar raiva, de guardar coisas assim não transcendidas. Essa característica era uma característica que eu também espelho muito do meu pai. uhum, E
E a forma como ele foi, a forma como ele partiu, a forma como eu vi a vida toda ele também fazer isso, foi para mim um choque de eu quero reproduzir isso, né? O que que eu estou fazendo? Me trouxe muitos espelhos, então muitos Uhum, véus. E para os estudos que eu já vinha fazendo há muito tempo, né, em relação a todos os temas que a gente falou no início da conversa, parecia uma quebra, mandatório. Ou você integra o seu ser e você também expressa tudo aquilo que você vivencia, porque no fim eu vejo nosso trabalho como muito uma expressão daquilo que a gente aprende também, a gente reproduz, a gente compartilha, principalmente quem está no uhum, papel de expor um conhecimento e às vezes de conduzir uma prática, no caso do que você vai contar, que você faz também, eu notei que existia muito tabu dentro de mim. Meu pai era muito cético, então muito tabu de abordar os temas que eu realmente gosto com a profundidade que eu gosto. Então, para mim teve uma revolução muito pessoal acompanhada, mas que quando eu olho no coletivo, eu vejo essa crise de autenticidade em todos os lados, né? As pessoas começaram a me buscar muito para falar que elas não estão satisfeitas, que elas querem criar um futuro diferente para elas. Então, além do coletivo, isso passou também a ser uma coisa que me chega muito individualmente. uhum, E as conversas que eu passei a ter com executivos de grandes empresas também começou a ter um tom que chega nesses lugares e que gera um efeito completamente diferente, né? uhum, Quando há um tempo atrás eu participei de um processo espiritual que também tinha uma complexidade enorme, tinha regras, tinha doutrinas, coisas, era muito rígido. E uhum, parte desse processo queria te mostrar que você é uma essência, que você não é uma personalidade, né? uhum, E isso foi uma grande descoberta quando eu vivenciei a experiência de ver a vida dessa forma, que era o que eles propunham. Então, aprendi muito também que a parte de falar de autoconhecimento não é intelectual, ela não é algo que se resolve intelectualmente, ela tem que ser integrada, ela tem que ser experienciada, assim como um trauma, você também não resolve intelectualmente, ele fica no seu corpo, ele está em outras camadas. uhum, E isso é uma crise externa também que ficou muito clara para mim, o quanto, a exemplo do meu pai, ser um ser mega produtivo intelectual, entrega, você não acessa partes da sua complexidade humana que requerem outras inteligências, inteligências do uhum, sentir, né? Inteligências de ir para outros lugares. uhum, E, e o quanto também eu acho que no mercado da consciência, quando você entra nesse lugar, às vezes também vão te vender que você precisa de um intermediário para acessar a sua essência. E como eu sim, acho isso extremamente perigoso e falacioso, porque senão você viria com defeito, tá todo mundo com defeito, e você não, né, você não acessa esse lugar sem alguém com um dom para te encaminhar. Não é verdade, né? Eu acredito que a chispa divina, seja lá o que cada um quiser chamar de parte essencial do seu ser, tá lá. Só é, que ela tá um pouco camuflada por uma série de camadas, né? Do é. nosso ego, enfim. É, é. Interessante você falar isso, né? Sobre a inteligência, que esse é meu grande foco agora, essa inteligência do sentir, porque eu acho que as pessoas estão de fato muito desconectadas do sentir delas, né? Então, né, você falou do seu pai, né? E como a medicina chinesa entende o fígado, né? A doença que ele teve no fígado, como essa falta de expressão, e eu acho que é muito recente enquanto sociedade em que a gente permite que as pessoas sintam, né? E aí é impossível não citar a pandemia e a crise de saúde mental e a crise de solidão que a gente vive, a questão da depressão, e quanto as mídias sociais também com um objetivo de integrar, muitas vezes deixam as pessoas muito isoladas e felizes por estarem só com essas amizades no bolso, mas que não têm relações humanas, né? E eu acho isso é muito profundo, assim, quando a gente fala da inteligência do sentir. Primeiro que, assim, eu acho que as emoções elas vêm com muitos dados, né? Muita gente joga para debaixo do tapete, mas a forma que a gente foi desenhado é para É, sentir,
né? É. Então, a fisiologia do corpo humano, elas são respostas biológicas, neurofisiológicas do nosso organismo, né? A algumas situações. Então, e a gente precisa se permitir, né, sentir, até porque a gente aprende muito com isso, né? E, obviamente, sentir não faz a gente se comportar de qualquer forma, né? Isso não é uma permissão para você sentir Uhum. raiva e dar um soco em alguém, né? É uma Exato. permissão para você sentir raiva. O que você faz com isso, eu acho que é um outro aprendizado, né? É uma skill da inteligência emocional, né? E para mim esse é É. fundamental para a gente entrar num segundo lugar, né? Que é o lugar que eu tenho trabalhado bastante, que é esse lugar de expansão da consciência, né? Uhum. Então, para mim, o sentir está muito ligado também a essa expansão da consciência, né? E essa tríade de corpo, emoções, cognição e esse ser Uhum. integrado que a gente é, né? Então acho que isso também é muito importante. Para mim, Tony, é muito curioso entender como o trabalho que você está desenvolvendo agora, que você pode, né, expandir aqui o que como acessa esses outros lugares do nosso ser para liberar a gente de algo que racionalmente a gente não liberaria, não chegaria lá. É, eu acho que eu tô com uma mentoria, né, para falar dessa inteligência do sentir, né, e um dos pilares fundamentais, o primeiro pilar, né, esse é o que a gente fala das emoções, e aí realmente é sobre a ciência das emoções e o que que é, e como é que a gente pode entender as emoções, e esse pilar é fundamental justamente porque tem esse viés, né, e principalmente no mundo corporativo, de sermos racionais, né? Uhum. Então, e eu acho que assim, a gente finge que é racional no fim das contas. A gente justifica as decisões racionalmente. É muito fácil justificar decisões racionalmente, mas a grande verdade é que somos seres emocionais que de vez em quando pensam, né? Se eu não me engano, foi a Brené Brown É que verdade. falou uma E frase dessa. total, o Damasio, que é da neurociência, ele fala, todas as decisões você toma com emoção, e isso é um processo neurológico, você não tem nem opção. Exatamente. Exatamente. E eu acho que quando a gente toma consciência também dessas emoções e começa a entender essas emoções como energias, né? Eu acho que a gente também é capaz de transcender alguns desses comportamentos e condicionamentos emocionais que a gente tem, que são esses padrões de comportamento que a gente repete muitas vezes, né? E aí eu acho que é um primeiro momento em que a gente expande a percepção sobre a gente mesmo, sobre as relações, sobre o mundo e sobre a vida. E essa nova consciência, né, ela permite que a gente tenha estados um pouco mais amplos, mais elevados, mais profundos da experiência humana aqui na Terra, né? E Uhum. eu acho que isso faz a gente ter uma primeira camada de expansão da consciência, né? Para aí Aham. então poder explorar algumas dimensões internas nossas, né? Você falou, vários espelhos apareceram, né? E vários fragmentos. É isso. Quais são essas dimensões internas, né? Que a gente tem? Uhum. E até viver com mais harmonia com o nosso propósito, né? Eu acho que assim, quando a gente fala de sentido, propósito, a gente muitas vezes tem uma coisa muito. É um drive muito do ego, né? Eu acho que no mundo corporativo isso fica muito claro também, né? Então, assim, qual é o nosso cargo, onde a gente está, quantas É. pessoas tem no meu time, ai, né? Assim, Uhum. isso para mim já não. Cara, isso para mim é muito superficial, porque assim. Quando o líder é capaz de entender, né, a liderança consegue entender o impacto que ela tem, as decisões dela na vida das pessoas do time dela, eu acho que muda já completamente a questão do cargo, Desse status, né? desse É. status, da decisão que você toma, né? Assim, e das brigas que você compra É, internamente, porque assim, é um ser ali, é um ser humano ali, e que você pode é, impactar completamente a vida, e vai chegar em casa e tem filhos, e vai falar para os seus filhos, como é que é o chefe?
né? E aí usando É que esse é uma um ponto de linguagem dor, né? antiga. É. Pode falar. Não, estou usando Não, aqui não, uma o linguagem ponto. antiga de chefe, né? Porque, assim, É. no fim das contas, a pessoa tem um impacto muito grande. Então, acho que esse é um primeiro momento para aí a gente ir para um lugar em que a gente olha para essa. Que agora eu tenho chamado de liderança com alma, né? Que é esse lugar em que você tem esses três círculos que eu já falei no meu livro Liderança Exponencial, né? Que é o eu, o nós e o mundo, em que a gente começa a ser Uhum. intencional nesses três círculos, assim. Então, falei Você falou. rapidamente, Letícia, mas. Não, mas disso eu acho que condensa tudo e vai entrando em outras profundidades dessa problemática ou complexidade que você falou, por exemplo, em ver as emoções como energias, né? O tema das energias, eu faço curso, eu estudo terapias vibracionais, energias e tal, e eu amo esse tema porque é, enquanto também as pessoas não entendem o impacto que elas têm nas outras, a nível invisível, tem um tema que Uhum. eu estudo que é o HeartMath, que é lá da Califórnia, né, aquele Sim, instituto que sim. estuda a frequência cardíaca, a coerência cardíaca, e ele explica, né, que a gente tem um campo de 3 metros, que é o campo eletromagnético do nosso coração, e que a informação do campo, o que ele informa, é como você se sente. E quando você está perto de alguém, a menos de 1,5 metro daquela pessoa, você vai parear o campo eletromagnético do seu coração, ou seja, você vai É. sincronizar batimento cardíaco, informando o seu estado emocional e como você está se sentindo e influenciando o estado do outro. Então, é, também enquanto as pessoas se veem como desconectadas, umas das Uhum. outras, isso também não ajuda a pessoa a ter essa consciência de que ela sim impacta o meio inteiro dela, mesmo que ela esteja em silêncio, mesmo que ela esteja Uhum. contendo uma raiva, vamos supor, Uhum. ela vai impactar porque fala além dela, né? Isso é estudado cientificamente. Não é uma Sim. coisa mística ou espiritual, é uma coisa física do nosso ser, né? E quando a gente É. entra numa coerência cardíaca, que eles chamam, que a gente tá numa emoção muito mais positiva, você regula, além de você regular o seu corpo, toda a parte neurológica do seu corpo, emocional do seu corpo, você regula o ambiente que você tá de quebra, né? Você adiciona, quando você dorme com uma pessoa, isso sobe para 70%. Quando uma Uhum. mãe pega um bebê no colo, isso acontece em menos de um segundo. Então É. imagina o impacto, isso gera uma responsabilidade e uma noção do coletivo que leva o líder para outra visão de propósito, não é Com possível, né? certeza. Com certeza. E a própria neurociência fala, né, que as emoções são contagiosas. E assim, quem está assistindo a gente nunca entrou numa sala de reunião e sentiu um climão? É, Ou chegou numa reunião de família, um encontro de família e sentiu uma coisa que você não sabe direito o que que é? A gente está falando disso, né? é, E a gente às vezes esquece dessa inteligência do sentir e como o sentir é, é, é muito forte, né? E como eu falei, a gente é desenhado para sentir. E por que que a gente ignora é, tanto o sentir? Por que que a gente não se dá permissão de sentir? Acho que uma das coisas que mais me vem à cabeça é porque a gente não sabe lidar com as emoções. Então a gente finge que é, elas não existem, né? E eu acho que na hora que a gente finge que não existe, a gente cria um monte de problema, né? Você falou do fígado, mas existem várias outras formas, né? Que o corpo sente, o corpo responde, tem estudos sobre é, isso, né? Como a gente deixa no nosso corpo mesmo alguns traumas de experiências vividas, né? É, algo que fica profundamente marcado no corpo, na nossa psique, na nossa mente, e que influencia a nossa percepção de vida, né, no comportamento presente. Então, assim, coisas que você viveu há muito tempo, né, circunstâncias estressantes, ou até traumas emocionais mesmo, mas que resultam em memórias emocionais dolorosas e que se persistem e que, de certa forma, você repete, né, essa percepção na sua vida, ainda que não tenha nada a ver com aquele trauma, né? exato. É Então, isso que eu acho que são os ciclos de repetição em que a gente age como uma criança de 8 anos, mas tem
quase 40 no meu caso, tem 40 e não percebe que não é real, né? Porque se amplifica as Uhum, coisas com base no gatilho lá do passado. Então, uhum, quando a gente está no meio de lideranças, hoje em dia, eu tenho uma questão que eu também acho que a gente é muito privilegiado, é todo mundo muito terapeutizado, uhum, mas nem sempre com a profundidade necessária. Eu vivi muitas experiências, Tônia, no corporativo em que eu tinha, às vezes, os chefes, né, algumas hierarquias mais antigas, que não eram do viés da terapeutização ou do aprofundamento em si, e quando qualquer coisa dava errado, elas iam para um psiquiatra buscar qual remédio resolver aquele mal-estar, mas nunca olhavam mais profundamente o que estava acontecendo. E eu vi isso múltiplas vezes já. uhum, E eram adultos, muito adultos, agindo como crianças, assim, em competição na escola, né? Aquela coisa. E uhum, entrando em lugares escuros de depressão e de quase burnout, às vezes ataque uhum, cardíaco, já vi vários sintomas. uhum, E não acessavam esses lugares, porque eu acho que a gente não era educado, não é valorizado a acessar esses lugares. Só que ele é o que uhum. seta a sua lente para o mundo, é como você falou. Ele seta mesmo a lente que você vai ler a sua realidade. É, Ele é muito exatamente. inconsciente. É, porque não está no evento em si, né? Hum. Mas em como o indivíduo vivencia aquilo internamente, né? É o aspecto interno daquela experiência. Então, o trauma pode ter acontecido há muito tempo atrás. Eu estou falando de trauma aqui porque eu acho que é mais fácil entender, mas podem ser experiências ruins, não necessariamente consideradas traumas, né? Mas como é que você responde? O trauma é uma resposta fisiológica e psicológica que ela pode acontecer em eventos até que não são mais ameaçadores, mas o seu mindset, a sua reação instintiva natural, ela não é necessariamente expressa da melhor forma, porque você armazenou, né, aquela É, energia, né, o corpo e o cérebro armazenam aquilo de uma forma que não é funcional, né? E se a gente não trata isso, se a gente não é. tem consciência de novo, né, a gente só repete. E aí o que a gente mais vê Repete é muito. repetição. É repetição, 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 né? De É, padrões emocionais, de padrões de comportamento, né? E quando eu falo que a gente repete, né, muita gente acha, né, que a gente estou falando de aspectos e contextos pessoais. Mas a gente, de novo, não somos seres fragmentados. A gente repete no pessoal, repete no profissional, né? Porque somos um ser só. Não tem como a e gente repete no separar. coletivo. E no Repete no coletivo, todo. né? Então somos um ser só. Então essa divisão ilusória também que foi criada, o pessoal com o profissional e eu me Não é comporto assim de mentira. um jeito, é uma grande balela, né? Uma ilusão de que a gente somos seres separados, não somos, né? E aí vem a parte que eu acho que é a mais legal, que é o que a gente não consegue explicar cientificamente, claramente, que é o fato de você atrair a perfeita experiência que toca o seu Uhum, ponto de dor e que enquanto você não transcende ela, ela se repete. E isso é um uhum, mecanismo existencial e a pessoa fala, mas se repete como? De um jeito simples, você vai ter, por exemplo, um relacionamento abusivo. Aí você sai desse relacionamento, você vai para outro, aí passa o período da lua de mel, ele vira abusivo de novo. Você fala, mas de novo? uhum, Ou você vai ter o chefe uhum, que é, vamos supor, autoritário, e aí você muda de empresa, muda de contexto, muda autoritário de novo. Você fala de novo. Essa sensação do voltar, que não é voltar para o mesmo, porque você volta em espiral, mas voltar para uma situação similar, ela é o que a gente está chamando de repetição, né? Quando o uhum, mesmo gatilho pega, o mesmo, e você atrai as experiências para isso, e quem estuda energeticamente o ser vai explicar que você espelha aquilo que você é, né? E aquilo que você tem por transcender, tá? No seu script energético, uhum, esse tipo de ressonância mesmo, né? Então, uhum, isso eu chamo de criar futuro, que é futuro previsível. Você quer criar futuro, mas você cria um futuro que você já conhece, que você vai repetir, ele é previsível. Se você vê que você claro. tá, né, os padrões, eles continuam enquanto você não rompe com aquilo. E quanto mais as pessoas entram nesse lugar de ter consciência disso, mais isso abre portas para ferramentas de quebrar esses ciclos, que eu acho que são inúmeras. Você falou do Uhum, corpo, da somática, né? Todo estudo somático.
realmente não é, às vezes, só numa conversa ou numa racionalização de um problema que você vai sair desse ciclo, pelo contrário, né? É, é. E eu acho interessante, né, colocar que eu acho que a gente busca, não é o que é melhor para a gente, quando a gente está preso nesses círculos, né, a gente busca o que é familiar, né? Então, por isso que a É, gente entra nessa repetição, né? Porque o familiar não dá medo, eu já sei como é que é, inconscientemente até, né? E você falou dos caminhos, das buscas, não tem um caminho, né? Muita gente me pergunta, Tônia, mas como é que você fez? Eu falei, olha, eu posso dividir com você como é que eu fiz, mas não significa que esse vai ser o seu caminho, né? E eu acho que, nesse sentido, tem uma palavra que eu gosto muito, que é a busca. Eu ainda estou navegando, né? A gente não acaba. Ah, então a Tônia tá lá, ela fez vários trabalhos e agora está com a consciência expandida. Até certo ponto, né? Porque a busca continua, você continua querendo se desenvolver. Então, muita gente tem essa agonia, né? Ai, me ajuda, qual o caminho, o que que você fez? Eu falei, posso dividir o que eu fiz. E você vê, você precisa experimentar o seu caminho para descobrir a sua própria espiritualidade, a sua própria transcendência, a sua própria expansão de consciência, porque um caminho só, ele só diz o que funcionou para mim. É, não significa que vai é. funcionar para você, né? Então, acho também que desmistificar um pouco isso, e tem várias abordagens, e acho muito importante essa curiosidade também de você buscar o que que faz sentido para Uhum. você. E uma coisa, Letícia, que eu queria te perguntar, que você fala, você compartilhou comigo que você fala nas suas palestras sobre o neuroforesight, não é isso? Aham. Fala um pouquinho para mim o que que é isso e como é que isso conversa com o que a gente tá falando. Esse tema, ele é um tema que permite a união de dois mundos que eu gosto, né? Então, o mundo que eu vim aplicando como carreira de Foresight, então Foresight como a nossa experiência humana de projetar futuros, imaginar futuros, manifestar futuros, planejar futuros de forma estratégica, tudo isso está dentro do campo do Foresight. E a Uhum, parte da neurociência que vai estudar a nossa cognição e que é o estudo do que regula o nosso corpo, né, do que vitaliza o nosso corpo, do que comunica acima de tudo dentro do nosso corpo. Ele junta duas formas de falar do que a gente está falando, só que de uma maneira muito pé no chão e muito científica. Então é uma abordagem que tem uma abertura de portas mais fácil de tradução de um tema, na verdade, acima de tudo, uhum, porque no fim das uhum, contas, o que a neurociência diz se traduz em vários outros campos de estudos, tipo a psicologia, e estudos de consciência e tudo mais. Mas ela, por exemplo, diz que quando você imagina futuro, você usa os mesmos mecanismos cerebrais, quase idênticos, de que acessar o passado. E quando você, uhum, então, vai montar essa visão de futuro, na verdade, você reorganiza memórias também. Você pega, com base uhum, no seu banco de dados, você reorganiza aquelas memórias e você lança a visão de futuro. uhum, Esses dois dados, para mim, já são, assim, gritantes, porque, de acordo com tudo que a gente falou até agora nessa conversa, se você está mal organizado em memórias, que você vai fazer de mix and match para o futuro? É a sua uhum, lente de futuro, né? Está completamente contaminado com o que você se identificou até agora, carrega até agora, que eu chamo de mochila de passado, ou garras do uhum, passado. Então, uhum, para a tomada de decisão, segundo essa parte humana, a tomada de decisão ela é manchada pela parte emocional, ela uhum, é completamente tem um viés neurológico dos caminhos neurais que você já formatou. Então, isso que a gente uhum, falou de algo ser familiar é porque ele neurologicamente, biologicamente, ele é familiar, né? É aquilo de você ter o exemplo que eu dei do autoritarismo, de repente você teve um pai autoritário, aquilo é formatado antes dos 7 anos, que é quando você neurologicamente tem as maiores sinapses acontecendo. Mas aí, se você uhum, olha para Jung, ele também vai te explicar isso de outra forma, desde a psicologia e por aí vai. Mas antes dos 7 anos, com uma formatação do seu ser, neurologicamente também, que é o momento em que você tá como se fosse uma esponja para o mundo, porque você está vibrando mais em teta. Então você está só absorvendo, 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 aquilo vai te formatando, e quando você passa dessa ponte dos 7 anos
até os 25 é quando o seu corpo neurologicamente ele faz uma poda. Ele fala assim, o Uhum, que você não usou muito eu vou jogar fora, mas o que você repetiu eu vou colocar como um padrão para você. E é quando você desenvolve o córtex pré-frontal finalmente, que é a sua sim. parte, acho que mais lúcida, né, do seu cérebro, que você tem mais claridade, tem mais planejamento, ações executivas, é o que te tira da amígdala, é o que te tira da parte do instinto, a parte do medo, a parte do hipotálamo, que vai acessar Uhum, memórias, é uma parte mais futuro, assim, na minha visão, mais claridade, presente e futuro, né? E uhum, isso só termina com 25 anos. E aí, depois disso, é quando você começa a se cristalizar mais. Então, quando você começa a usar aquelas frases de, mas eu sempre fui assim, eu sou assim. E é mentira, porque aí você tem a neuroplasticidade caminhando do lado, que fala assim: desenvolva coisas novas e eu vou criar esses novos caminhos e vou tirando a força dos que você não usa mais. Então, uhum, também na visão da neurociência, a gente está o tempo inteiro com a oportunidade de se reinventar, mas você tem uma força já de caminho neural já formatado, que em outras linguagens, você, suas crenças, vão ser, né, seus agency beliefs, vão ser tudo aquilo que faz com que você tenha essa visão de futuro, que é uhum, contaminada por essas garras do passado que vão envolver trauma, vão envolver a sua formatação como ser humano, da cultura onde você cresceu, dos genes que você recebeu. Isso também é super interessante. Um estudo é, recente da Universidade de Turku, da Finlândia, que fala que descobriu no espermatozoide do pai o estresse, vestígios do estresse que já iam ser passados para essa outra geração. Então, até geneticamente, a gente recebe uma carga ancestral, e tem inúmeros estudos disso. A carga cultural, que eu também acho muito interessante, tem o estudo do Gabor Maté, que é mega especializado na somática, que ele fala que 80% das doenças autoimunes surgem nas mulheres, porque a mulher tem culturalmente essa função de apaziguar as emoções, de mediar, de ser uhum, boazinha. Ela tem a visão de que ela é emocional, mas ela é resguardada. Esse guardar faz com que ela imploda. E aí uhum, o autoimune é você atacando a você mesmo, né? Então ele é, conta dados que são culturais também. Tudo isso uhum, vai formatando a nossa visão de futuro. E daí eu conecto isso com a formatação mesmo. Como a gente toma decisão para o futuro? Quais são os nossos padrões biológicos? Todas essas garras do passado que vão envolver trauma, que a gente falou, vão envolver uma série de questões para que a gente uhum, formate futuros novos e não esses repetidos, né? Então é uma sim, junção desses dois conhecimentos. Isso é o neuroforesight, é super emergente o estudo fora do país, no Brasil não vi ninguém falar disso, mas nos Estados Unidos tem um par de pessoas, Genebra achei outro par de pessoas, então são estudos emergentes, mas que, poxa, são muito lógicos para mim, eles juntam uhum, coisas que eu estudo, né, que eu gosto de é. falar, e que traduzem tudo aquilo que a gente vem falando desde uma linguagem, às vezes, acessível para grandes intelectuais, sabe? Sim, aham. E é interessante você falar disso, né? Porque eu, obviamente, estudo emoções há muito tempo e neurociência, como a gente processa e o estudo do cérebro, né? Então, todos esses grandes potenciais momentos de alta neuroplasticidade do nosso cérebro, né? Que é na primeira infância, e depois a gente tem uma atividade diferente na adolescência, e a formação completa, né, do nosso córtex pré-frontal por volta dos 25 anos, enfim, e como é que a gente trabalha, né, a própria gestão das emoções, entendendo que até uma idade adulta, né, um jovem adulto, ainda não tem o seu córtex pré-frontal 100% formado, né, mas isso é muito interessante, eu vou voltar na minha história pessoal, dos psicodélicos, né? Que a maioria dos psicodélicos clássicos, né? Eles agem no nosso cérebro e eles, de certa forma, têm um efeito muito grande na comunicação cerebral, né? Como se eles aumentassem a comunicação entre regiões do cérebro que normalmente não conversariam entre si. Enquanto algumas outras áreas do cérebro, né, que é o responsável pelo senso de eu, né, do ego, vamos dizer assim, que é o Default Mode Network, tem a atividade Uhum, reduzida ou desorganizada. E aí, a consequência uhum, disso
alteração profunda na percepção, emoções, processos cognitivos. Então, você consegue ressignificar eventos da sua vida, né? E um potencial muito grande para insights, algumas reestruturações psicológicas mesmo, importantes durante esse processo de dar significado à minha experiência, né, com a terapia assistida, né? Então, tem uma imagem muito clássica, assim, da comunicação neural com ou sem a psilocibina, que é a substância Uhum. que existe nos cogumelos mágicos, né? Então, assim, muito interessante como é que essa tecnologia ancestral, né? E utilizada como medicina da floresta por povos ancestrais durante muito tempo, traz hoje essa conexão muito forte, né, em como é que a gente pode ver o mundo de forma diferente, entendendo também que para criar esse futuro eu preciso me transformar, né? Eu É. preciso me recriar, né? Não existe Uhum. um futuro sem eu como agente, né? E Aham. como é que esse ego ele muda do primeiro plano para o segundo plano, né? E entendendo que a gente é uma parte de um campo maior de consciência, né? E com essas novas conexões neurais, esse ego se reorganiza as nossas necessidades, as nossas prioridades pessoais, né? Então, voltando naquele exemplo do status, do mundo corporativo e tudo, isso é reorganizado, né? Então, É. muitas vezes, para essa mudança de consciência, uma as pessoas reportam como as mais importantes experiências da sua vida. Então, tem um estudo de É. Johns Hopkins que falam, elas se sentem mais conectadas a elas, às pessoas e ao mundo, se sentem parte de algo maior, elas se sentem mais altruístas e perdem um pouco, o medo da morte, porque entende, né? E aí a gente volta à questão do tempo, né? Uhum. É, entende que entende a morte de forma diferente, né? Então, principalmente em estudos com pacientes com câncer terminal, enfim. Então, assim, tem muitos estudos em que as pessoas reportam uma sensação de bem-estar muito maior, de conexão profunda com si próprio, com os outros, melhora as relações, a sua relação com o mundo. Então, eu acho que interessante você citar o Neuroforesight, porque conecta muito com esse lugar da expansão de consciência, em que a gente tem uma Aham. oportunidade de reorganizar, né, o nosso cérebro e as conexões neurais. Então, Uhum. acho que isso é muito importante. Tem, inclusive, uma pesquisadora da Universidade da Califórnia de Berkeley, que ela fala sobre o período crítico, né? Então, a gente tem momentos da vida do ser humano em que a gente tem alta neuroplasticidade. A gente tem essa característica como ser humano. Em alguns momentos, maior, como dos 0 aos 7 anos, né? Depois, a gente tem um outro momento na adolescência, que é uma característica diferente. As conexões que não são tão fortes, elas morrem. E por isso que o adolescente tem que dormir muito, porque é muita atividade neural. Uhum. E isso foi visto também como um período crítico pós a utilização de psicodélicos no cérebro, uma alta Uhum. taxa de neuroplasticidade. Então, por isso Uhum. que é muito importante a terapia assistida, porque você tem uma janela de oportunidade incrível em que após a sessão de dose, você pode fazer algumas intervenções intencionais, porque você tem esse período crítico com alta neuroplasticidade, que você pode realmente reorganizar de forma Que intencional o seu incrível! cérebro. É Isso é incrível. sensacional, gente. Tem É. me conectou a um dado da neurociência que fala da reconsolidação. Quando você Uhum, acessa uma memória ruim e você reescreve com um desfecho positivo num ambiente seguro, você até altera em até 50% a carga emocional daquela memória em você hoje. É meio numa uhum, linha assim, né? Porque você abre um uhum. portal, Exatamente. né? Uhum. E na sua experiência pessoal, o que que você sentiu de maiores transformações? Eu senti muitas transformações, Letícia. Eu acho que assim, primeiro,
eu já tinha vários sintomas de estresse pós-traumático, então vou dar alguns exemplos. Eu sempre fui muito preocupada, então qualquer coisa que as pessoas falavam, eu pensava no que vai dar errado, eu estava sempre com o pior cenário, né? Então, sabe o exemplo que você deu da organização pessimista e da otimista no começo da nossa conversa? Eu era. Aham, pessimista. Então, eu tinha todos os cenários, porque as coisas iam dar errado, então eu já tinha mapeado todos os cenários pessimistas. Então, isso era uma coisa, o que, obviamente, era muito ruim e demandava muita energia, né? Minha. Então, outra questão era a hipervigilância. Eu estava sempre alerta para o que vai me Hum, ameaçar. Então, às vezes, você fazia um comentário que nem era necessariamente uma ameaça para mim, mas eu entendia como uma ameaça para mim. Então, vou dar um exemplo bobo, tá? Às vezes eu cozinhava e aí alguém falava, putz, acho que podia ter um pouquinho mais de sal. Aquilo para mim era como se eu hum, né, eu já era agressiva, eu já respondia, falava, bom, então da próxima vez você cozinha, né? Assim, a pessoa tava, uhum. né? Então eu já tinha várias características, isso tudo sumiu, Ó. sumiu. E eu falo isso, assim, como um depoimento do meu marido, tá? Ah, Então é muito eu fácil logo eu falar, pensei, né? eu logo pensei em quem convive com você que se É. beneficiou da mudança. Com certeza. Então, assim, uma coisa é eu falar, eu mudei, estou ótima, isso subiu, né? Outra coisa, as pessoas impactadas. Então, Claro. assim, depoimento do meu marido. Não é que eu virei uma pessoa perfeita, né? Mas isso, sim, essas reações, né, elas realmente sumiram. Internamente, foi a primeira vez que eu senti paz na minha vida. Então, eu já tinha alguns traumas, né, que eu carregava de muitos e muitos anos, da infância, e eu não sabia que era possível viver sentindo paz. Então, realmente, isso, Nossa. É. eu era muito ansiosa, assim, eu acho que tinha um senso de sobrevivência muito grande, por história de vida e tudo isso. E aí, a primeira vez que eu respirei, falei, caramba, tá tudo bem, tá tudo certo, eu tô onde eu deveria estar, né? Você falou Uhum. sobre esse estar, né? Eu não tava, eu nunca estive, eu sempre estava É. fazendo, né? Então, essa diferença do fazer e do ser. Foi a primeira vez que eu me vi suficiente simplesmente sendo. Muito profundo, assim. Não sei se nas palavras eu consigo passar essa mudança, mas é muito significativo, assim. É, É. É que é difícil descrever esse estado, né, que você falou é, agora, porque eu acho que a maioria das pessoas nunca experimentou ele, não, realmente. Acha é, que talvez já experimentou, mas não experimentou. é, Isso é o mais, acho que o priceless, é, existencial, indescritível e estaria nesse lugar. é. E fora algumas coisas, assim, eu me tornei uma pessoa muito mais compassiva, assim. Então eu sinto muita compaixão pelos outros de uma forma uma conexão mesmo com o outro, mais do que empatia. É, quando a pessoa conta para mim a história dela ou fala comigo, é praticamente como eu entendesse porque eu sou parte daquela pessoa. As Que pessoas que lindo. estão ouvindo vão Aham. achar que eu sou louca, mas assim, gente, eu realmente Não. sinto isso. Então, assim, realmente tem isso, uma conexão muito forte com a natureza, muito grande, assim, eu sempre tive conectada com a natureza, mas agora num nível muito diferente, assim. Então, é, eu lembro assim, uma das primeiras vezes que isso me bateu, porque é um processo, né, em que você vai integrando ao longo do tempo, tá? Não é assim, Uhum. todos esses aprendizados vieram. Não, eu fiz um processo de terapia assistida, né, que você faz Aham. terapias depois para ajudar a dar significado a essas experiências. Mas eu lembro da primeira vez que eu fui comer um tomate, assim, então eu tava comendo a salada, na hora que eu olhei o tomate, eu falei, gente, esse tomate foi uma semente que foi plantada, e essa semente passou por tanta coisa até virar uma mini plantinha e foi crescendo e teve.
tempo para até virar um tomate, o que que ele aconteceu para chegar até aqui, vai me alimentar, vai me nutrir. Sabe assim, essa ideia de ciclo também natural da natureza Aham. é muito, para mim ficou muito profundo assim. Uhum. E aí é impossível não falar da espiritualidade, né? Então eu sempre fui uma pessoa que nunca tive religião. Para mim, eu nunca tive nenhuma prática religiosa. Para mim, a palavra fé não tinha sentido. Então, eu sempre fui aquela tônia científica, racional, acadêmica, né? Então, mas essa experiência, para mim, ela teve um aspecto que transcendeu, porque quando eu tive a oportunidade de vivenciar e sentir como somos tão insignificantes e, ao mesmo tempo, tão conectados e parte de um todo, não tem como negar, né? Eu acho que abriu-se um portal muito grande em mim dessa conexão com esse algo maior que, na verdade, está dentro da gente mesmo, né? Essa consciência e tudo. E, e que ainda é novo para mim, tá? Porque não tem nem 3 anos, né, que isso aconteceu. Então, ainda estou descobrindo essa espiritualidade enquanto prática, né? E como confiar no meu caminho sem ter esses necessariamente fazer parte de uma religião ou seguir um certo dogma, né? Mas explorando essa espiritualidade minha, do jeito que faz sentido para mim, né? Sem o externo me dizer o que que é, o que que não é. E eu acho que está sendo muito, muito bonito, assim. E eu estou falando com você aqui e lembrei que em breve eu lanço um livro que é esse, é, Águas que Curam. Deixa eu tirar aqui o meu Embaçado, que lindo. blur atrás. Ué, é engraçado que em tese não tá blur, mas tá, né? Águas que Curam, e ele foi escrito em inglês, ele é um livro que ele tá com post-it porque ele é só a primeira impressão, que eu vou fazer ajustes ainda, mas ele é um livro que foi escrito em inglês, aqui Healing Waters. E aí Uhum. você vira e ele é em português, então ele é um livro Ah, bilíngue. que legal. E ele, na verdade, é um livro de poesia, né? Com esses aprendizados que eu tive na minha jornada, assim. Então, tudo isso que eu falei para você, de certa forma, veio para mim. Nunca imaginei que fosse virar livro, mas eu escrevo como parte Uhum. do meu processo de crescer, aprender, integrar, ou prática espiritual, sei lá. Mas escrever para mim é algo muito importante. E aí, de repente, eu me vi com, sei lá, mais de 100 poesias escritas desse processo Nossa. de transformação. E eu falei, bom, vou publicar. Eu acho que pode encorajar algumas pessoas também. E Eu tô ansiosa para ler, deve ser maravilhoso. obrigada, obrigada. Tem uma frase que diz, se você conversar com alguém, sei lá, por 3 minutos de maneira muito profunda, não tem como você não gostar da pessoa. Acho. Uhum, Eu acho que assim, acessar essa profundidade do outro, é, ela relembra a gente de toda essa conexão. Tá é, todo mundo mais ou menos na mesma, né? Lidando com os seus é. processos. E quando abre para esse lugar é que as pessoas também se conectam. Então, eu acho bem bonito da sua parte expor, compartilhar essas poesias. Eu acho que é muito legal. E é uma coisa interessante, porque é a primeira vez que eu publico um livro de poesia, né? Eu acho que eu publiquei, sei lá quantos livros, acho que 18 livros. Mas eu vou te dizer que esse é o livro que eu me sinto mais nua, porque assim, é a minha alma Uhum. ali, né? É, Você vai ver que a poesia é muito crua, ela está escrita de uma forma muito crua. Não tem tantas metáforas, né? Não é aquele livro cheio de metáforas e imagens, né, por meio das palavras, mas ele é muito cru. E eu acho que esse foi meu processo, assim, de voltar para essa conexão comigo mesma e trazer, né, em forma de poesia. E eu lembrei depois que eu escrevia poesia desde que eu era muito novinha. E que eu olha. tenho várias escritas e que eu nunca publiquei, desde criança, assim.
adolescência e tudo. Então também de novo, né, voltando àquele lugar da integração, em que a gente não morre, a gente integra fragmentos, né? Então agora É, estou eu publicando um livro de poesia, coisa que eu abandonei, que eu escrevia desde criança, né? Então muito interessante que assim. simbólico, É, um é, resgate ali, muito bonito, muito legal. exatamente. É. Ai, Letícia, adorei nosso papo. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela aquela mensagem inicial do Instagram, assim, que eu acho que essa conexão é muito profunda. Eu tive algumas ideias aqui, mas vou deixar para a gente falar sem estar gravando. A gente Mas acho fala, que porque tem muita coisa legal assim para a gente continuar falando e conectando. Adorei saber da sua abordagem. Acho que a liderança precisa disso, né? Precisa ser instigada, até porque a gente precisa construir um mundo melhor, né? Então, com certeza. Ninguém pensa no futuro pensando em construir um mundo pior, né? Só é, que a gente tem que se trabalhar para chegar lá, né? Então exatamente. eu acho maravilhoso também poder ver na prática o seu trabalho, a forma como você está trazendo isso de indivíduo para indivíduo. E, e eu preciso estar na fila, quero provar suas terapias também, quero experimentar esse mundo. Ele é o mundo do psicodélico, assim, terapeuticamente falando, ele está em emergência, né? Ele é uma tendência em Uhum, super ascensão. Os estudos estão cada vez mais avançados e mais compartilhados. Eu acho que ele é super tabu, de certa forma, e é isso que é o mais legal, né? Eu acho que pegar isso no, quando ainda é emergente, eu acho que uhum, é super rico. Eu gosto muito disso, claro, como não gostaria, futurista realmente quer estar no front, eu quero estar no front do que está acontecendo, eu quero fresco, eu quero sentir, eu quero experimentar, porque só experimentando a gente consegue ter um senso crítico sobre as coisas, real, é, né? é, é, Então eu gosto muito de quando as coisas vão para essa prática e eu vejo futuros em que tudo isso se integra, sabe, Tônia? Eu ano é, passado experimentei a criação de alguns retiros em que trazia essas consciências e falava da expansão de consciência, falava desses temas e tinham práticas do HeartMath e outras práticas juntando com outros especialistas. E eu acho que as coisas caminham para essa integração, né? Dessa uhum, parte intelectual com essa parte da nossa humanidade. Então eu é. também fico muito feliz em conectar por isso, porque eu sei que é mais uma pessoa que compõe e se quebra a cabeça. Legal, legal. E assim, vou deixar aqui um gostinho de uma curiosidade, né? Estou organizando um retiro ano que vem na Costa Rica, então também mais informações em breve. Mas justamente porque eu acho que a gente precisa de mais retiros do que MBAs no mundo corporativo. Ou pelo menos equilibrar o tempo que você gasta no MBA e gasta, não é verdade? Exatamente. Ai, Com querida, certeza vai ser obrigada. maravilhoso. Obrigada, Tony. Obrigada a você. A gente continua falando e vamos planejar outras coisas juntas. Vamos, com certeza. Um Um super beijo. beijo. Obrigada. Tchau.